Primeiro, eu queria combinar o roteiro com vocês. Então, a gente vai retomar a tese de que a saúde nesse sistema é um grande negócio. Depois, a gente vai discutir por que esse grande negócio capitalista, ele não se ocupa das raízes da doença. Então, o segundo tópico é discutir por que não é de interesse do capital médico se ocupar daquilo que seria a construção da doença, que é uma construção social. Depois a gente vai discutir por que justamente, como o capitalismo não se ocupa da raiz social da doença, que é quase a causa de quase todas as doenças, aí do que é que ele se ocupa? Em que área, que esfera ele vai investir? Em seguida a gente vai discutir quais são as consequências da saúde ser mercadoria. Saúde entre aspas. Eles vendem saúde, né? Farmácia, o médico vende saúde. Então, qual é a consequência? Por que saúde é uma mercadoria especial? Absurdamente especial, diferente de relógio, de outros serviços, como avião. O que é que a mercadoria saúde tem de singular? Em seguida, a gente vai discutir por que é que a saúde, a medicina, tendo se tornado uma esfera de acumulação do grande capital, porque isso tem consequências nefastas para a própria medicina e para a saúde pública. Uma série de consequências devastadoras que a gente critica de fora, como assim, males da medicina, obedecem a uma lógica seminal que decorre do fato da medicina ser uma esfera de acumulação do capital. Esse é o último ponto. Esse último ponto vai ser subdividido. Por que a medicina se apoia na ciência ruim, na bad science? Por que a medicina não resolve a saúde? Ela cria problemas na saúde pública. Ela não tem resolutividade ampla. Por que a medicina termina? No caso das causas sociais, eu vou voltar no final para fechar por que ela é impotente. De onde vem o fato de que quanto mais tem medicina, quanto mais tem médico, quanto mais tem aparato médico, mais a massa de doenças aumenta. O que é uma contradição em termos. Seria se esperar que uma sociedade medicalizada fosse mais saudável. Não, ela é mais doente. Essa é a parte final. Então, na parte inicial, eu queria começar chamando a atenção para isso. É um fato, não é preciso análise para chegar nessa conclusão, é um fato que a medicina, no nosso sistema, se tornou um grande negócio. Tem um dado sobre isso que vale a pena ler, mas é um fato que eu acho que todo mundo empiricamente já constatou, não tem nem que me deter para analisar. Esse dado fala o seguinte, que o Brasil cresce 0,3, 0,4, 0,5 ou até o PIB pode chegar a ser negativo daqui a pouco. Pois é, o PIB médico, ele cresce em escala mais que China. O PIB médico. Ele cresce muitas vezes mais do que o PIB brasileiro. Um dado a esse respeito de 2011, hoje é pior, diz assim, vejamos um exemplo, Estados Unidos, o centro médico mais avançado do mundo. Ali, segundo a estimativa da Associação Médica Americana, na última década os serviços médicos hospitalares cresceram em torno de 12% ao ano. Você sabe que em Brasília estão chegando os maiores hospitais do país, estão se instalando aqui. Mega hospitais. Então, 12% ao ano nos Estados Unidos. Estima-se que eles, os serviços médicos, portanto o PIB médico, responderão por 15% do PIB americano. Então, 15% do PIB norte-americano é médico. Devia ser uma sociedade extremamente saudável, né? E algo em torno de 1,3 trilhão de dólares. Isso dá mais de 2 vezes o PIB brasileiro. Em média, cada cidadão americano gasta $5.000 por ano com consultas médicas, exames e internações. No Brasil, onde a assistência médica compõe 4% do PIB, algo como 24 bilhões de dólares, a Fundação Getúlio Vargas estima que a cidade de São Paulo, o maior centro médico do país, a indústria de saúde cresce em torno de 15% ao ano. Então, o fato é esse. A indústria médica cresce mais do que qualquer PIB da face da Terra, porque os chineses estão aterrissando em 6%, 7%. Então, é de impressionar dizer o seguinte, saúde não tem crise. A economia médica não tem crise. Ela tira de letra
qualquer crise econômica no sistema capitalista, porque ela cresce demais e acumula muito capital. Especialmente a medicina nuclear, que é aquela de radioisótopos, densitometria óssea, radioterapia, e ressonância é a mais alta taxa de acumulação do capital, é uma esfera dentro da esfera. Então a medicina é um grande negócio, a questão é essa. A pergunta é, se a medicina é um grande negócio, por que ela não é eficiente em termos de grande massa de saúde pública? Porque a saúde é um construto social. A saúde não é construída pela medicina. Mais médicos não significa melhor saúde pública. Tem dados, que eu não tenho aqui, que cidades onde se concentraram os tomógrafos, onde se concentrou a medicina de ponta, tem mais câncer do que cidades onde não há medicina de ponta. Isso não me leva a uma posição estúpida de defender que a medicina não exista, nem que ela não se modernize, nem que ela não se instale. Vocês lembram que a posição nossa, na última aula, é pela democratização dos serviços médicos. Então, que todos tenham acesso. A posição é essa. Mas isso não nos torna cegos ao fato de que, assim como numa central nuclear, nas imediações de qualquer central nuclear, tem mais câncer, ou depois de Chernobyl, de Fukushima, depois de um acidente desse, a massa de câncer vai sendo progredindo geometricamente, sobretudo depois dos 10 primeiros anos. Então, também a presença de uma medicina ultramoderna em certos locais, se você comparar com outro local, aqui tem mais câncer. Então, tá para pensar, não é para uma postura obscurantista, entendo isso. Só para pensar como cientista. Então, por que é assim? Porque a saúde não é construída pelo médico, por mais médicos ou por mais tomógrafos. Isso não constrói a saúde do ponto de vista de massa. O que constrói a saúde é construída socialmente. É um construto social. Vamos fazer um exercício. Se a saúde é uma construção social, de onde vem a doença? O que constrói as doenças? Por que as doenças aparecem? Tem 3 grandes razões para a construção de doenças. 3 fundamentais, digamos assim. Nós estamos excluindo aquele que já nasce enfermo por razões genéticas, como, por exemplo, anemia falciforme ou síndrome de Down. Excluam esses. Excluam também aqueles que têm uma deficiência física. Nasceu ou teve um acidente, como a Rosa Luxemburgo, e ficou mancando, aí ela vai ter dor lombar a vida toda. Progressivamente maior, porque ela tem um desequilíbrio na coluna por erro médico. Causado por erro médico. Então, esses acidentes físicos eu vou excluir, e também alguma doença de raiz genética. Doenças genéticas são raríssimas, são exceção. Peguemos as doenças de massa. Por que se adoece? A primeira razão, a primeiríssima razão é a alimentação. Aquilo que você come ou deixa de comer, ele adoece. Porque o que faz o seu sangue é o que você comeu. Seu sangue é melhor ou pior de acordo com suas refeições consecutivas e cumulativas. Aí você tem um sangue em uma direção, tem um sangue em outra direção, seu corpo está mais inflamado, mais calcificado, menos calcificado. A relação é uma função direta entre alimentação e doença. Então, a alimentação é um dos 3 elementos fundamentais para a construção da doença, da longevidade, do mau envelhecimento, de uma série de coisas. Então, ocorre que esse elemento, visto agora de um ângulo social, do senso comum médico, você vai ver que aquilo que a gente deveria saber sobre alimentação, aquilo que o senso comum sabe e que os médicos, que seria outro senso comum qualificado, certo? Ou as nutricionistas, o que eles trazem sobre alimentação como opinião social, eu estou insistindo que eu estou analisando a dimensão social. O que esses personagens trazem, e a grande massa, sobre alimentação, o que é bom, o que é ruim comer, é fundamentalmente dogma. Então, que o açúcar é vilão, que o colesterol é ruim, que o macarrão é legal, que o tomate é saudável, que comer muita salada é bom, que fugir de gordura saturada a 1000, gordura saturada faz mal, não coma muita gordura. É um senso comum médico e popular que açúcar é vilão e que gordura animal é vilão. Então, a nutrição reza nessa cartilha, eu só citei alguns exemplos, tem outros muito piores, e o senso comum também. Então, do ponto de vista da construção social da doença, nós vamos ter uma seguinte questão, que o assalariado, a classe trabalhadora, ou ela não pode comprar comida, ou ela não sabe o que comprar quando tem algum dinheiro. Entendeu? Nos 2 pontas, na primeira ponta, é evidente que é um caso de calamidade pública, de crime social.
que a pessoa não tenha dinheiro para comer. Mas é comum. Saibam que é bastante comum. Tem milhões passando fome absoluta. E no Brasil, muita gente só come para ficar de pé. Só come calorias. Bad calories, calorias vazias. Uma boa parte da massa trabalhadora dos terceirizados só come para se manter de pé. Que nem os povos asiáticos, em grande escala, eles só comem o suficiente para viver. Mas eles são desnutridos crônicos. Só comem a caloria para se manter vivo. Tudo bem. Mas esse é o crime de não ter salário. No passo seguinte é que você tendo algum salário, quem te ensina a escolher? O senso comum eu falei que está travado por dogmas. Alguns eu citei, mas tem muito mais. E o senso comum médico de branco, ele também tem... Então, socialmente, você está desamparado do ponto de vista da alimentação. Isso é uma afirmação que poderia gerar uma discussão de horas e eu topo quando vocês quiserem. Mas o fato é esse. A alimentação, que é um problema social, de quem tem salário para comer, de quem depois que tem vai escolher, ela está em maus lençóis do ponto de vista da capitalista. Tem o terceiro fator que quando você vai no supermercado, o alimento está muito envenenado. Ou seja, você pode ter salário, querer escolher, saber escolher, e quando chega na gôndola, o alimento é envenenado. Por agrotóxicos e por substâncias que a medicina considera alimento, como óleo de cozinha, e que é tóxico. Mas eles consideram que é alimento. Então, tem mais esse fator de que a medicina não é suficientemente científica para condenar o óleo de cozinha, que é extremamente tóxico. Um dos maiores tóxicos que você poderia evitar, se quiser evitar bloquear a sua tireoide. Então, isso também é parte do problema. Ou seja, a alimentação deixada no social livremente, pela medicina dogmática, e pela nutrição híbrida, e pelo fato de que você não tem como comer. E quando tem, é difícil saber o que é bom, se chocolate é bom ou ruim. Difícil você chegar numa discussão com o médico. Açúcar é bom ou ruim? Eles condenam na hora. Mas ovo, gema de ovo é bom ou ruim? Então, para mim, obviamente, é um alimento perfeito, se fosse ovo caipira no sentido profundo da palavra. Mas para a maioria, ou boa parte dos médicos, não é. E quando você tem dinheiro, você não acha o ovo realmente caipira. Você acha o de granja que tem 30% de óleo insaturado. Então, eu estou tentando dizer que a primeira grande razão da doença, de a gente adoecer, que é a alimentação, do ponto de vista social, ela está mal servida no capitalismo. O segundo grande problema que cria doença é a vida tóxica e a carga tóxica que você recebe. Então esse você recebe no que come também, óbvio, vai coincidir, mas não apenas. Então quem mora em São Paulo, quem mora em Ulaanbaatar, Ulaanbaatar é a capital da Mongólia, quem viu no noticiário esse dia, um documentário, é a cidade mais poluída do mundo. Então você nem vê o seu próximo. E aí é uma cidade doente, uma das mais doentes da Ásia. De asma, de doenças de pele, de problemas respiratórios e tudo mais. Tem um brasileiro lá, ele dá um depoimento, o povo aqui vive doente. Acabou. É um caso extremo para dizer que o ar que a gente respira adoece. Deixar essa porcaria ligada durante a aula, por exemplo, é um fator de doença. Em primeiro lugar, por causa do fungo que está guardado aí, há alguns milênios. Em segundo lugar, porque o ar-condicionado, numa cidade como Brasília, onde a umidade do ar é 10, 12, 30, 15%, portanto, insalubre. O ar de Brasília é insalubre a maior parte do tempo. Escolheram mal o lugar da cidade. No ar insalubre desse, você pega uma porcaria dessa aqui, aumenta o quê? O que o ar-condicionado aumenta? A secura do ar. Então, se a umidade tiver 10%, ele joga para 5%. Então, você entra numa máquina de doença. Como todo mundo sai caminhando como estava antes, todo mundo acha que foi legal. Não foi legal. Então, as mucosas, como a córnea, as mucosas do aparelho respiratório sofrem todo o tempo que você estiver no ar-condicionado. Então, você, por um confortozinho besta, que não sentir calor, paga um preço mórbido. Você tem os mais sensíveis também. Aqueles que têm tendência a sinusite, a asma, esses vão padecer mais. Quem não tem tendência vai criar, vai ter gripe de repetição, né? Vai ter uma série de problemas que são fruto de você ter recém-entrado na vida do ar-condicionado. Então, esse é um exemplo menor, até infantil, diante da massa de poluição que se cerca pelas águas, pela agricultura, pelos ares, pela vida urbana. A cidade ela não foi feita do ponto de vista do planejamento salubre. A gente discutiu na outra aula que a urbanização é capitalista, tem uma digital, ela é sociomorfa.
O capital vai chegando, põe lá uma fábrica ali, se aglomeram pessoas, outra fábrica, uma linha de trem para escoar a mercadoria, entendeu? É tudo formatado em função do lucro, pelos barões do dinheiro, que mandam, não sei. Então, a urbanização é deformada, a urbanização é distorcida, a urbanização é insalubre. E quando planejam? Pior. Então, Brasília é uma cidade inviável, do ponto de vista de que ninguém sentou na prancheta e desenhou esse monstro. Por quê? Porque pegou o pobre e jogou lá longe, 40, 50 quilômetros, para sofrer. Ele vai sofrer de graça, porque um planejamento humano colocaria aglomerado. Ele criou esses engarrafamentos brutais que a gente vive hoje. Em Brasília, ninguém acredita, não é São Paulo, não, é Brasília. Você tem engarrafamento para ir ou para vir da periferia, absolutamente artificial, companheiro. Foi planejado para ser assim, por um stalinista, entendeu? Eles sentaram, burguês e stalinista, sentaram e planificaram, o pobre vai morar fora do presépio, ponto. Desenharam Gama na caixa prega, Sobradinho na caixa prega, e assim foi. Então, tipo, não é que faltou planejamento em São Paulo, é que se essa burguesia for planejar, ela só dá merda. Porque ela planeja em função de interesse de grilagem, de separar o povo. Como eles trouxeram Brasília para cá, vocês acham que foi pela interiorização do Brasil? Durma com essa. Foi para fugir das massas. As massas estavam pressionando o palácio do governo do Rio de Janeiro, não aguentavam mais. Não tinha helicóptero para o Getúlio sair. Então tinha que aguentar ruas bloqueadas. Então, pela mesma razão que Napoleão, né, que eles reformaram Paris, depois das barricadas, aqui também planejaram para ser uma cidade onde não tem uma praça que caiba uma multidão. Você acha que aquela praça, se vocês pudessem preencher, tem que ser outra Brasília. Então, tipo, foi planejado do ponto de vista de classe, para ser uma cidade insalubre, no enterro, e para a cidade do automóvel, a cidade onde o pobre é desterrado na sua cidade, a cidade onde o planejamento urbano levou a engarrafamentos gigantescos, que é insano, entendeu? Então, não é por falta de planejamento, mas sim porque é próprio do sistema capitalista desenvolver empiricamente a cidade. E aí elas se tornam bastante insalubres. Depois é próprio do sistema capitalista que eles, quando falam que vão resolver algum problema de saúde pública, eles resolvem mirando no lucro. Então eles colocaram flúor na água de Brasília. Aí é uma epidemia de tireoidite e câncer de tireoide. Flúor é veneno específico. Ele vai na tireoide e substitui o iodo, com efeitos negativos. O iodo é próprio da tireoide e o flúor não é, mas é um halógeno, troca. Então essa intoxicação é planejada, em função da Alcoa, de comprar um lixo industrial americano para colocar no tratamento de água de um país vassalo, já que países europeus não querem mais saber de flúor na água e províncias da América do Norte não querem saber de flúor na água. Então, vocês vejam como a saúde pública é um puxadinho do Estado burguês. Ela não é a saúde pública isenta nem neutra, ela é um puxadinho do Estado burguês, que é um Estado vassalo, pró-imperialista, como a gente está vendo no show agora midiático, e quanto mais curvar a espinha para o império, melhor. O que ocorre é que, segunda questão é essa, a carga tóxica que a gente é submetido, ela também provoca doenças, incessantemente. Encurta a qualidade de vida e envelhece mal. Essa é a segunda razão, e ela está em todo lado, porque não há um planejamento salubre. Pensem bem, se a fábrica é a razão de tirar mais-valia, a razão de ser da construção da riqueza, a salubridade da fábrica golpeia a acumulação do capital, a taxa de lucro. Então, o último lugar do mundo onde que vai ser salubre é uma fábrica, ou uma empresa, certo? Tipo, eles não vão tornar a qualidade, a carga tóxica da nossa vida menor. Quando o dentista enfia flúor no seu dente, ele está intoxicando você. Outra fonte de poluição brutal, de carga tóxica, é a chamada iatrogenia. Todo mundo sabe o que é. É o envenenamento pelo médico. Esse aí é 24 horas. A primeira coisa que ele faz não é a clínica, como nós vamos discutir no final, não é semiologia nem anamnese. A primeira coisa que ele faz é pedir um raio-x e passar um remédio, preferência cortisona. Então, nesse caso, a medicina também é um agente de poluição. Também é a odontologia e também a nutrição, na medida que a nutrição padece de um problema que nós vamos discutir no final. E a terceira razão de ser da doença, qual é? Quando você não é envenenado. Quando você supostamente tivesse uma alimentação fisiológica. Qual é a terceira grande razão? Aí Engels, velho Engels, ele estava analisando, naquele dia nós estávamos lendo Engels,
quando ele falava da vida na Fabril, da desgraceira que era a sociedade, a exploração do proletariado. Agora veja o insight de Engels, para a gente pegar a terceira grande causa de doença no mundo contemporâneo e em qualquer momento. Ele diz assim: uma outra fonte da imoralidade dos trabalhadores reside no fato de que eles serem os condenados do trabalho. Isso daria um título de um filme, de um livro, como os condenados da terra. Se a atividade produtiva livre é o máximo prazer que conhecemos, o trabalho forçado é o tormento mais cruel e degradante. Talvez ele não soubesse quanto ele está sendo científico, o quanto a fisiologia humana demonstra, entendeu? Do ponto de vista endócrino, que quando você é obrigado a fazer um trabalho que você não quer, quando você é obrigado a fazer um trabalho sem propósito para você, ou quando você fica numa saia justa trabalhista, em condições de trabalho que você tampouco quer, desenvolve paulatinamente uma alteração do sistema endócrino, a partir do hipotálamo. Então você é uma pessoa que estará sempre cortisolizada, sempre adrenergizada, e a dança dos hormônios vai fulminar a tireoide, sim, porque ela está no centro do palco, e vai criar em você um envelhecimento precoce, uma série de problemas, e no limite depressão, que é a doença do nosso tempo. Então, ele está pegando, não é psiquiatra nem psicanalista, está de 10 nessa raça. Porque ele acabou de dizer o seguinte: se a atividade produtiva livre, que seria própria dos humanos, é o máximo prazer que conhecemos, o trabalho forçado é o tormento mais cruel e degradante. Não pense que é só na classe operária. Muita gente está em trabalho forçado, em casamento forçado, em relação social forçada, é uma porrada de coisa que é saia justa. Nada é mais terrível que fazer todos os dias, de manhã até à noite, um trabalho de que não se gosta. Absolutamente vanguarda, o Dr. Engels. E quanto mais sentimentos humanos tem o operário, veja a fineza, quanto mais sentimentos humanos tem o operário, tanto mais ele odeia o seu trabalho. O ser humano que ainda não foi destruído, ele tem uma sensibilidade própria, que eles, tanto mais ele vai odiar. Mas aí, tanto mais ele odeia o seu trabalho. O ódio de classe é legítimo, companheiro. Senão não tinha Espartaco, entendeu? Nenhum herói nosso existiria se ele fosse manso e cordeiro. E quanto mais sentimentos humanos tem o operário, tanto mais odeia o seu trabalho, porque sente os constrangimentos que implica a sua inutilidade para si mesmo. Está clara essa dialética? Ele sente, ele é humano, não foi brutalizado, ele ainda sente. O quanto é inútil para mim, e isso se traduz em doença. Afinal, por que ele trabalha? Pelo prazer de criar? Ninguém vai responder que sim, né? Por um instinto natural? Nem pensar. Nada disso, nada disso. Ele trabalha apenas por dinheiro, dinheiro na verdade é o pão que ele precisa. Por dinheiro, por uma coisa que nada tem a ver com o próprio trabalho. Trabalha porque é forçado a trabalhar. Sim, senhor. O proletariado é o escravo moderno. Não se iluda. O terceirizado que carrega o NB, eu sempre menciono, é o escravo moderno. É forçado a trabalhar, um trabalho exaustivo em longas jornadas, um trabalho ininterruptamente monótono, que só por isso, para quem conserva sentimentos humanos, desde as primeiras semanas se torna uma tortura. Entendeu? E ademais, a divisão do trabalho multiplicou os efeitos embrutecedores do trabalho forçado, verdade? Na maior parte dos ramos da indústria, a atividade do operário reduz a uma miserável mecânica manipulação, que se repete minuto a minuto, ano após ano. Que sentimentos e quais capacidades humanas pode conservar por volta dos 30 anos aquele que desde jovem trabalhou fabricando cabeça de prego, limando roda dentada e vivendo nas condições de um proletário? Aí não é surpreender que você tem agora a doença mental, que em seguida a medicina entra com seu papel político. Aí ela vai medicalizar, certo? Para devolver a linha de montagem ou para inutilizar. Então, mas o fato é que o que ele está dizendo é isso, que o operário é levado ao limite da sua humanidade e às vezes capitula. E o papel da medicina que deveria ser, naquela discussão nossa sobre Bischoff, deveria ser tratar da saúde fabril, melhorando as condições da fábrica, ele vai medicalizar na ponta, para devolver para a linha de montagem ou descartar. O papel político da medicina. Deixa eu fazer um parênteses, me permita.
Na última aula ficou um furo, que a gente, quando discutiu medicina social, esquecemos de fechar a ideia do Bischoff, que depois a Andrea me lembrou perfeitamente bem, que é o seguinte: ensaia-se a medicina social em meados do século XIX, na Alemanha. Está ensaiando, ok. Por uma razão X, bom, a razão principal, a burguesia está resistindo violentamente, certo? Ela não quer despoluir fábrica, tudo isso aí que acabaria com a doença, mas o lucro também é junto. Ela não quer. Isso é a resiliência fundamental da classe dominante. Mas, no meio científico de Paris, surge Pasteur. Pasteur vai dar o argumento que a burguesia precisava para poder medicalizar a doença. Sair daquele papo de que a doença é de monturo, de ar tóxico, de condições de vida ruins. Não. Porque Pasteur diz a causa é o micróbio. Ponto. Toda doença tem um micróbio de trás. O que é mais fácil? Medicalizar o micróbio, né? Do que a origem, que inclusive gera a prosperidade do micróbio, que é poça d'água, área insalubre, condições terríveis de meio ambiente, de água e esgoto. Então pula-se desse galho para o galho de que o micróbio é tudo. Vai haver uma resistência feroz de outro parisiense, Claude Bernard. Então Claude Bernard diz, não, o problema da saúde humana é o terreno biológico. E o terreno é fruto de uma dialética entre a pessoa, a qualidade de saúde da pessoa, biológica, e o meio ambiente, nessa mediação no meio da doença. A doença é o terreno acima de tudo. O micróbio é um figurante. Aí ele dá um exemplo. Quantos micróbios tem no ml de saliva? Todos os lugares do corpo estão cheios de micróbio. E nós somos mais micróbios que células. E o problema não é o micróbio. O problema é se seu corpo se torna susceptível à tuberculose, susceptível ao Helicobacter aqui em forma de micróbios. Então, quando eles vão aplicar HPV em menina pré-púbere, estão pegando uma menina que não tem defesa nenhuma, não tem vida sexual, não passou por contaminação nenhuma com HPV, que é transmitido sexualmente, aí injeta o HPV por trás da cileira, no sangue. Ele iria entrar por uma via natural, de acordo? Você poderia resistir ou não? Você põe por trás das fileiras em forma de vírus atenuado para uma guria que não tem a menor pobre, periferia, não tem resistência. Então, é disso que eu estou falando. O HPV vai funcionar na menina pobre, causando problemas, muito provavelmente. Ninguém vai fazer trabalho sobre isso, não é politicamente inconveniente. Mas, o que eu estou chamando a atenção é que naquele duelo entre os dois biólogos, Pasteur com micróbio e Claude Bernard com terreno, Claude Bernard foi derrotado solenemente porque quem é o inimigo oculto? A grande indústria de medicamentos, depois futuramente de vacinas. A grande indústria de medicamentos é o micróbio. Então, ideologicamente, a medicina é sempre ideologia. Ideologicamente foi conveniente girar a medicina para fazer medicamentos, hospitalizar, medicalizar, do que admitir que Claude Bernard e Bischoff tinham razão. E eles tinham razão. Porque, como eu sempre falo isso, se você pegar 20 ratinhos camundongos numa gaiola, vivendo bem, e outros 20 também vivendo bem, inocular vírus, não pense que as duas gaiolas vão adoecer a mesma taxa de ratos doentes. Então não é assim que funciona. E se você der uma dieta de rato, eles dão ração, aí é que o vírus não pega. Entendeu? Se fizer uma dieta de rato para rato, sem ração química, etc., aquela população de ratos feliz, soltos, ratos e ratas felizes, então, dificilmente esse grupo adoece, você jogando o vírus em dois grupos de mesmo número. Fecha o parênteses. Isso era só para dizer, continuando a discussão anterior, que aqueles médicos pioneiros do século XIX tinham razão em dizer que a doença é uma construção social, é do terreno, e que a bactéria é figurante e, aliás, nos povoa. Eu devo ter várias bactérias patogênicas. E aí? Por que não tem as várias doenças, as várias bactérias? Porque não tem cândida. Quem não tem cândida no corpo? Então, o problema não é ela. E, ademais, a divisão do trabalho multiplicou os efeitos embrutecedores do trabalho forçado. Aí eu já falei isso. A introdução do vapor e das máquinas não altera isso. Muita gente diz, é coisa da Inglaterra industrial. A atividade do operário tornou-se menos pesada e o esforço muscular foi reduzido, mas o próprio trabalho facilitado foi levado ao extremo da monotonia. Fatiou, né? Totalmente. Ele não permite ao operário nenhuma possibilidade de atividade em seu núcleo, por favor.
esse trabalho não permite ao operário nenhuma possibilidade de atividade espiritual, intelectual. Ele não é religioso, esse autor. É atividade espiritual no sentido intelectual. E, no entanto, absorve-lhe a atenção a ponto de impedi-lo de pensar em qualquer outra coisa. Veja a dialética. Ele é obrigado a agir como máquina, a funcionar a parte do intelecto dele, nem é intelectual você que está batendo no prego, mas enfim, uma parte da sua cabeça funciona ali, o que impede, dois corpos, né, no mesmo lugar, não impede que você pense. Ele não pode ter atividade espiritual, a ponto de impedir-o de pensar em qualquer outra coisa. A condenação a semelhante trabalho toma do operário todo o tempo disponível, que mal o deixa comer e dormir, que não lhe permite fazer exercícios físicos e desfrutar da natureza, sem falar na ausência de atividade intelectual. A condenação a um tal trabalho, agora ele vai perguntar, será que não rebaixa o homem à condição animal? Então, ele está falando uma coisa muito mais fina, muito mais elevada, que é para além de que você é espoliado, que você trabalha em condições insalubres, que você ganha mal, que você... é que o seu intelecto está sendo escravizado, até onde o capitalista pode. Porque aí é onde entra o papel do ódio. Se ele aceita isso passivamente, o corpo não reconhece bem isso. O corpo reconhece assim, estou doente. Porque é aquilo que eu falei dos hormônios. Você começa a entrar no estado de doença endócrina, porque você aceitou, mas é um trabalho que você não vê propósito. No fundo não tem nada que esconda isso. E que você se sente inútil, e que você se sente mal, e que você vai empurrado, tangido. Então esse trabalho forçado adoece. Mas o que Engels está dizendo é que é mais que isso. Está indo bem além. Está dizendo que o que ele vai dizer agora. Repare, ele diz, será que não rebaixa o homem à condição animal? Também aqui, essa é a alternativa para o operário. A ou B? A. Resignar-se à sua sorte, tornar-se um bom, no sentido de aspas, um bom trabalhador, servir fielmente, com aspas, aos interesses da burguesia, e nesse caso, tornar-se realmente um animal, alienado, certo? Ou resistir e combater o tanto quanto possa por sua dignidade humana. Combater o que só lhe é possível lutando contra a burguesia. Aí você pode ler como quiser, se é a burguesia o patrão imediato, se é a burguesia classe social, que leva a uma politização, mas em qualquer desses caminhos, ficar como um jumento, um carneiro, que não pensa, que não faz nada, e obediente ao patrão. E a religião cumpre um papel fundamental nessa síntese. Obediente ao patrão e ficar ali, e aí virar um animal, você percebe nesse ser humano depois que ele não tem refinamento. É um operário, mas ninguém tem ilusão, porque a operária termina aí a discussão. Ele se torna uma pessoa mutilada, entendeu? Com traços animais, porque o espírito ele não usa nem para se indignar, que é a raiz da luta de classes, é a raiz da dignidade humana. Não pode uma pessoa numa situação de opressão não se indignar, por razões sejam quais forem, e achar que continua legalzinho humano. Não, vira um carneiro. Então essa pessoa não cresce, entendeu? A indignação tem esse papel. É o que Engels está dizendo. Aí vem assim, se as razões da doença, vamos complicar mais um pouco, é o fato de o que você come ou deixa de comer, a carga tóxica que você recebe, finalmente é elemento subjetivo, certo? Tem também um outro elemento nessa esfera da opressão, do subjetivo, que é o que Engels qualificou como guerra social. Na outra aula a gente discutiu. O que é guerra social para Engels? É uma sociedade da concorrência, entre operários também, entre pessoas, onde é um inferno de todos contra todos. Você está em guarda com o seu próximo, e você está em concorrência com o seu próximo, e aí vem o resto que junta. O trânsito vira isso, um lugar onde se mata, se morre, se concorre, se compete e se dirige passando por cima. A violência urbana cresce a padrões que Engels não sonhava. No último aula a gente resumiu, New York, um jornal de Londres, que os crimes eram coisas infantis. Né? Vocês lembram aqui? Dizem o quê? Como assim? Falou mal, tirou um pão da padaria, não sei o quê. Se diz sim. Então, a escala de crime, a escala da violência social, a escala da violência no trânsito, da morte por violência social, dá dezenas de milhares por ano. No trânsito, idem, guerra civil, debaixo de cidade.
E depois, o que ele está falando das condições de trabalho, e aí a gente acrescenta, para terminar, nesse fator causal de doença. A gente termina dizendo, nesse item, dizendo o seguinte: adoece você não ter propósito? Sim. Ou a depressão o quê? Ou alguém concilia a depressão com vigor para fazer alguma coisa? Não é. Então, tem a ver com isso. O que tem a ver? Que uma sociedade que não desenvolve horizonte para a juventude, que não desenvolve propósitos, que não gera esperança. Quem tem esperança mesmo? Tipo, na juventude do Brasil hoje. Você olhar para as instituições, para não dar nomes, ou você olha para as relações sociais ou para os valores reinantes. Então, tipo, cria uma falta de horizonte que é geradora de doenças. Sim, sim, senhor. Senão a gente vai pensar que depressão é falta de sei lá o quê. Não cai do céu. A minha geração não era depressiva. Não era da UNB em 69, 70, não lembro se isso tinha. Era repressão de chumbo da ditadura. Mas não tinha assim, fulano está deprimido e morreu. Não. Então, é uma praga moderna, de uma sociedade que na época tinha um horizonte, sim, mundial, nacional, tá uma situação bem intensa, bem culturalmente intensa, socialmente intensa. Aqui não tem. Aqui eles encurtam, as instituições brasileiras encurtam o horizonte e reduz a você comer, dormir, as coisas do animal. Comer, dormir e reproduzir. Agora, as coisas do humano que são espirituais no sentido não de religião, eu esclareço, que são de desejo, de expectativa, de sonho, de lutar por alguma coisa que transcende o seu umbigo, que é disso que se trata. De abraçar a generosidade que transcende a sua famíliazinha, a sua paróquia. De pegar uma causa. Então, isso tudo está sendo dinamitado, meu. Então, é um fator de doença, sim. É o terceiro elemento que a gente está discutindo, que é a alienação, que é a opressão, que na sociedade nossa foi naturalizada. A opressão do homem sobre a mulher foi naturalizada. O racismo foi naturalizado. Surgem movimentos de protesto, tudo bem. Que bem-vindos sejam. Mas não mudou o fato de que o Brasil é machista e racista. Não mudou. Não mudou. E que o negro ganha menos que o branco e assim por diante. E que a mulher, o feminicídio é naturalizado. Toda hora tem e o cara se safa. O cara não vai para tribunal popular. Fica no tribunal de juiz, ele paga, ele sai. Essa é a rotina. Então, é uma sociedade opressiva. Então, nós estamos falando, a opressão adoece se você aceita os grilhões. Se você não aceita, você já começa a virar gente. Se você conspira, se você aceita, se você não cai na religiosidade como Brumadinho, fazer missa. Tem que protestar, meu. Bloquear. Não resolve aquela coisa de carneiro, de ficar aceitando tudo que vem. Então, nesse caso, adoece, ou vai para uma forma de fanatismo do tipo, que também adoece. Me desculpa a ofensiva, mas a religião adoece. Vou dar um exemplo. Você engravida, aí não aborta porque a religião não deixa. Aí você é pobre, preta periferia, vai ter o filho porque a igreja, entendeu? Então, tem formas de adoecimento, de opressão que adoece, que são institucionais, são da sociedade e que afetam, entendeu? A psique. A doença por razão subjetiva, que é isso que ele descreveu aqui. Eu acho isso, companheiros, paradigmático. Você lê isso, dá para dar aula de psicanálise, o que você quiser, da doença do século, depressão. Analisa isso, que é um microcosmos, e estende para o outro macrocosmos. Das relações de trabalho, das relações sociais, das relações de família, que é onde há opressão, sim, senhor. Principalmente se você está fora da linha no melhor sentido, você quer todas as formas de amor, a família não aceita todas as formas de amor. É opressão. Família patriarcal opressiva. Isso é doença. O cara pode se libertar, mas ele adoece. Então eu dizia, as três causas fundamentais de doença são um construto social. Não há como escapar. O que a medicina faz é medicalizar. Entendeu? Você é um rebelde, medicaliza. Você é depressivo, medicaliza. Então, o papel da medicina é nefasto, no sentido, não que eles tenham consciência disso, não estou falando, no sentido que ele vem e medicaliza um problema social. Então, dá para fazer a seguinte frase: o trabalho do médico começa quando a sociedade capitula, adoece, degenera. Entendeu? O papel dele é esse. É um bombeiro político, como dizia Engels naquele tempo. E a medicina primeiro tem um papel político, que foi dito na outra aula. Conter as mazelas da sociedade, certo? Sem mudar a sociedade, que produz a mazela. Nem na lógica formal isso se sustenta. Você combater os males da acumulação do capital sem golpear a acumulação do capital.
que vai querer com que a fábrica continue poluindo e matando e tudo mais. Então é maluco, é uma utopia reacionária da corporação médica de medicalizar todo o problema que ela encontra. Por maior explicação que eles têm. Agora vem a outra questão, que é assim, tudo bem, mas se a doença é um construto social, se a medicina não se ocupa disso, do que ela se ocupa? Ela se ocupa das aparências, ela se ocupa dos sintomas, ela se ocupa da doença, da medicina da doença, não é da prevenção nem da saúde. Então a medicina vai não pega esse grande edifício que constrói a doença e vai lá no sintoma, na doença em si, e procura, e o tumor para eles é o problema. O mioma é o problema. O mioma não é o problema, meu. Entendeu? O mioma é um grito de socorro de um corpo que está em desbalanço hormonal, com dominância estrogênica, com problemas de tireoide ou de outra natureza, e que por isso reage no corpo daquela forma. Aí você vai e mata. Entendeu? Arranca. Então a doença, a medicina não se ocupa desse construto, mas ela vai e se ocupa das aparências, lá na ponta. Por que ela só se ocupa dessa expressão da doença social? Porque a primeira, ela não se ocupa da origem da doença, na fábrica, relação social e tudo mais. Por que ela vem e medicaliza? A resposta, porque aqui você acumula capital. Aqui a doença como mercadoria, a saúde como algo que você vende, aí gera uma dinâmica virtuosa para eles de acumulação do capital, inclusive o capital médico. Tem um cara que fala aqui, da indústria farmacêutica, se eu achar agora eu leio, do que dá a indústria farmacêutica de lucro. Há 20 anos, o mercado global de medicamentos movimentava apenas 12 bilhões de dólares. Agora a indústria farmacêutica quer chegar ao ano 2002, faturando 400 bilhões de dólares. Então era 12 milhões, 20 anos atrás, e aí chegou agora a 400, e ela quer faturar mais. E se você quiser comparar, é como se 2/3 de toda a riqueza produzida no Brasil fosse empregada apenas na compra de remédios alopáticos. Então, o que nós estamos falando é que ela sai daquela área onde ela se esquiva de tratar a doença como ela é, problema social, salubridade, etc., e vem para a esfera onde aqui sim vai haver uma acumulação do capital em nome da doença. Aí eu faço duas questões que são as seguintes. A primeira é, o fato da saúde virar mercadoria tem alguma consequência? Ou é tão inocente quanto o relógio ser uma mercadoria? Isso muda o relógio? Mas tem duas questões para discutir nesse caso. Uma, que é a natureza da mercadoria, saúde, e a outra é a questão do consumo. Quanto mais, me acompanhe, quanto mais se vende, quanto mais se consome botina, relógio ou lapiseira, como é que você vê o mundo ficou como? Tem mais gente escrevendo, tem mais gente caminhando, tem mais gente vendo as horas. Você vê isso com bons olhos. E o contrário, ou então serviços, pegar serviços, mais viagens de avião, é um serviço. Você vê isso com bons olhos, está se viajando mais. Agora é o contrário, já adivinharam qual é o contrário. Mais consumo de medicina, mais consumo de raio-x, mais consumo de tomografia, mais consumo de medicamentos. Significa que o mundo está melhor? Aí você, sim, não, é dialético. Sim, porque alguém pôde, quando tomar um remédio, estava numa situação ruim. TPM, aguda, e tomou um buscopan, tudo sim. Mas, peraí, se o consumo aumenta em escala astronômica, e cada vez que tem mais TPM, tem que estar errado. Então, esse é o problema. É que, primeiro, na questão do consumo. O consumo de mercadoria de saúde não é o consumo de lapiseira. Agora tem a natureza da mercadoria. Aí que a coisa encrenca de vez. Porque eles olham para a estatística e falam assim, tá, mais hospitais, Brasília vai ter 5 mega hospitais esse ano. Aí Brasília prosperou. É assim que eles veem. Isso é bom. Somente vê um lado da moeda. Agora, se você pensar na natureza da mercadoria, pensa o seguinte, cortar cabelo é um serviço, né? Fazer uma massagem é um serviço, falando. E a consulta médica é um serviço. Agora compare. Você tem que
Se o cara se meter a cortar o cabelo o mais rápido possível que ele puder, além de cortar uma orelha de vez em quando, não vai ser expulso do mercado. O cara corta cabelo, já acabou, 10, 15 minutos, eu sou bom. Aí ele prestou um serviço que tem um tempo médio, você sabe, a gente sabe que um corte de cabelo médio, 40 minutos, eu não sei que eu não sou especialista, mas tem um tempo médio. Se o cara fizer demais, o sujeito dorme e reclama que esse barbeiro não acaba nunca. Se ele fizer muito rápido, procurando produtividade para vender o seu serviço e ter mais grana, também vai dar certo. Então, se estabeleceu que o tempo médio de uma massagem é 1 hora, que o tempo médio do cabelo é o menos possível, mas tem um limite, tem que parar. Mas o tempo médio da consulta médica, como funciona? Ou de uma investigação de um detetive. Você chega e dá 20 minutos para você resolver. E o corpo humano é uma caixa preta. Se dou 20 minutos para resolver meu pepino. Estou com uma dor aqui, outra aqui, aqui está caindo o cabelo. Resolve. É possível analisar dessa forma? Estou caricaturizando para passar a ideia. É possível imaginar que a consulta médica deva ter 40, 50, ou 20, ou 3, ou 1 hora, 2 de tempo? Não. Então é uma mercadoria especial. Entendeu? Não no mundo capitalista. Mas se você olhar na perspectiva da fisiologia humana, que uma dor aqui pode ser um processo pancreático, pode ser o fígado, mas pode ser o estômago, chama-se dor reflexa. Aparece aqui, mas é o estômago que está doendo. Aí você tem que deitar o cidadão. Tinha, né? A clínica morreu. Você tem que deitar o cidadão, fazer toque, palpação, perguntar, concentrado o máximo possível, usar o estetoscópio no abdômen, depois fazer perguntas que se chamam anamnese, o que você comeu hoje, ontem, antes de ontem, fazer a semiologia, que morreu também, morreu, que é procurar sinais e sintomas da doença, entendeu? Aí o trabalho clínico, do ponto de vista da fisiologia desse corpo, demora. Nem uma bursite, no INSS me davam, 20 pacientes por manhã. Dá 15 minutos mais ou menos de consulta. Nem uma bursite você resolve em 15 minutos. Porque o que a medicina imbecilizada faz é, que recebe o cara em 15 minutos, não precisa nem olhar. Se eu tenho o quê? Uma dor aqui, aí cortisol. Entendeu? Uma injeção de cortisol, manda embora. O raio-x, ele vai pedir raio-x, que é para o benefício da empresa. E de ele ficar bem. Não é para o paciente, é para ele ficar bem. Então, o caso dessa menina da Ceilândia. Deixa eu ler para vocês. O que o cara fez? Ceilândia, dias atrás. A guria de 15 anos. Um adolescente de 15 anos morreu nessa sexta-feira no hospital da Ceilândia após ser medicada com Buscopan na veia. Segundo o hospital, a família que mora em Águas Lindas de Goiás teria tentado atendimento em vários hospitais do DF desde a última semana, desde o dia 22 até o dia 27, procurando um hospital para essa menina. Uma dor abdominal. Segundo o irmão, ela só foi atendida na Ceilândia após esperar 8 horas na emergência. A emergência é um inferno ultradante. De qualquer emergência no Distrito Federal, você não fica bem. Você não vai conseguir pensar. Porque você vai só sofrer. É assim, é um martírio humano em escala de centenas. Aí ela ficou 8 horas nesse inferno. Depois, filha de um pedreiro. Depois, Alice teria morrido cerca de 1 hora depois de receber o medicamento na veia por um enfermeiro prescrito pelo médico que está ileso. Ninguém nem sabe o nome dessa figura. Aí, a direção do hospital informou que a paciente fez um exame de raio-x no abdômen e não foi constatada qualquer alteração. Como ela se queixava do abdominal, o médico passou o Buscopan. Todo médico é treinado para isso. Medicina dos sintomas. No nosso tema, nós estamos discutindo aqui qual é o efeito da saúde virar mercadoria e mais, que não é mercadoria, é mercadoria simples. É virar um elemento de acumulação do capital. Cria uma medicina, que esse hospital é público, que aprende esse tipo de protocolo na faculdade, no consultório, na clínica privada e leva para o serviço público. Está no DNA do médico moderno fazer isso. Qual é o problema? Qual é o crime? Para ele nenhum. Morreu um pobre de um pedreiro. Não estou sendo desonroso com minha categoria. Por eu estar do outro lado do balcão, eu vejo que é assim, tá bom? Eu vejo como eles tratam uma parturiente negra e pobre de periferia. Você não aguenta isso. Então, o que é o protocolo desse cara? Dor abdominal. Quando chega no médico, dor abdominal, dor, raio-x. O raio-x não vai mostrar nada, parceiro. É partes moles.
Entendeu? O raio-x não mostra nada, não há o que esperar de um raio-x abdominal numa situação dessa. Porque se fosse apendicite, era só palpar aqui. Ela não aguenta a dor. Aliás, o abdômen está distensionado ao máximo na apendicite. Nem ela aguenta. Então, mais um toque. Então, se fosse apendicite, se fosse uma crise biliar, também abaixo do reboldo costal, faz uma palpação aqui, por favor. Olha os olhos dela, está verde. E assim outros sintomas. Pede imediatamente uma bilirrubina, 3-TEC, aguarda, põe em repouso, entendeu? Não existiu clínica. Nesse caso é um exemplo da morte da clínica, que Foucault viu nascer e a gente está vendo morrer. Então, segundo, passar um Buscopan, cara, sem diagnóstico. Então você tem uma dor abdominal, é dor, Buscopan, passa. Então, digamos, é um método, é um protocolo, no qual os médicos somos treinados sistematicamente, que tem origem no fato, é a origem, eu falei, tem mediações no meio, a medicina virou a mercadoria, e um elemento de acumulação do capital. Isso não é assim em outras mercadorias, você não pode dizer que o avião, para ir daqui para Goiânia, demora 40 minutos, não sei. Aí, quanto menos ele demorar, melhor para o passageiro, esqueça, ninguém vai entrar no avião que diz 10 minutos estamos lá. Não vai, em Goiânia não. Então, mas como assim que a consulta vira 5 minutos, 3 minutos e tudo bem? Então, essa coisa da produtividade depende da mercadoria, mas no caso da mercadoria, aspas, do serviço médico, ele não pode obedecer a esse ditame, gente. É isso que eu estou dizendo. Não é da natureza do ato médico você ter que fazer, dar produtividade. E a raiz é o fato de que virou mercadoria. Tem outra explicação. Se alguém tiver uma explicação alternativa, me dê. Então, não é só mercadoria, atenção. É que há uma acumulação do capital. Então, mercadoria troca simples. De acordo com Marx, a troca simples seria o médicozinho lá, artesão, que atende no boteco, em casa, vai na casa da pessoa e cobra, em troca do serviço qualificado, um volume de mercadorias para ele viver. Chama-se consulta honorária. Então, ele não está acumulando capital, entende? É uma troca simples. Quando entra o grande capital e faz esses hospitais, essas mecas de saúde, aí não é troca simples. Aí é o dinheiro que vai se valorizar. E aí o dinheiro tem um modo contínuo, o dinheiro vampiriza. Karl Marx, capítulo 1, Capital, ele diz assim, o que é capital? Quer dizer, o que acontece quando medicina, o ato médico, agora empresas médicas, vira capital? Segundo ele, o capital é uma relação social, todo mundo sabe. Você tem 100, quer transformar em 150, trava a relação com alguém e consegue 150. Então existe o capital que você vai num teatro, compra 10 bilhetes para vender e ganhar mais dinheiro. Um capitalistazinho mirim, comercial. Nós estamos falando do outro capitalista, que pega grande capital e emprega numa empresa. O que ele fala? Diz assim, como capitalista, ele, o dono do hospital, não se iludam, porque é médico, nem médico é vestal, e nem esse médico deixou de ser capitalista. A partir da hora que ele se transforma no grande capitalista, esqueça de classificar dentro da espécie humana, porque aí vai acontecer isso. Como capitalista, ele, o dono da empresa, é apenas o capital personificado. Estão acompanhando? Ele não é mais seu Zé que vai à missa, ele vai, continua naquele Salamaleque. Mas o objetivo da vida dessa figura se transformou, sua alma é a alma do capital. Entendeu? Ele personifica o capital. Mas o capital, ele tem um único impulso vital. Impulso vital é aquilo que põe em movimento alguma coisa, né? O impulso vital. O impulso vital único é o impulso de se autovalorizar, de criar mais valor, mais valia, de absorver como sua parte constante, que são os meios de produção, o hospital no caso, absorver a partir do hospital a maior quantidade possível de mais trabalho, de mais valia. O capital é trabalho morto, que como um vampiro, o hospital é morto, atenção, o capital, hospital. Se não entrar um enfermeiro, ele não funciona, de acordo? Então esse capital empatado aí é capital morto, é trabalho morto. O capitalista é vampiro, tá certo? Então, o capital é trabalho morto que, como um vampiro, vive apenas a sucção de trabalho vivo. E vive tanto mais quanto mais trabalho vivo ele suga. Isso é a natureza. Eu não estou dramatizando, me poupem. Se acharem que eu estou pintando, né, dramatizando que o cara, porque virou dono do hospital, ele agora é um vampiro. Ele é.
Ele quer arrancar trabalho vivo da enfermagem, todo o corpo e do objeto, da mercadoria que ele vai vender. Ele quer tirar mais valia. Ele não aplicou 100 para ficar em 100. Ele ser 150. Ocorre que os grandes hospitais de Brasília agora são dominados pelo capital financeiro. Isso muda toda a jogada. O capital financeiro está em outro lugar, lida com grandes volumes de capital e não aceita taxa mínima de lucro de indústria de padaria. E o CEO dele estabelece qual vai ser a taxa, e a galera de baixo, que dirige o hospital, os capatazes, vão ter que obedecer e fustigar e cortar custos para o hospital dar lucro. Entendeu? Aí a questão era essa. Quais as consequências, então, da saúde ter se transformado nessa esfera de acumulação do capital? Tem duas grandes consequências. Uma, curiosamente, é que a própria saúde, que é o alvo desse negócio, começa a entrar em decadência, em escala de massa. Então não é que chega ao hospital e aí a saúde pública e a saúde de massa se eleva. A não ser que você ache que o tiozão, que ele não sabe enfiar a chave na porta, que tem 70 anos, que não sabe quem é ele, quem é a mulher, que usa 10 remédios de uso continuado, que anda com passinho curto, que se empurrar ele cai e quebra, que isso é saúde, né? Que isso é aumento da saúde pública. Da qualidade de vida na velhice conta. Se não tem a qualidade de vida, viver mais anos não significa uma vitória da medicina, por favor. Significa que a medicina mantém você de pé? Sim, eu sei. Mas por que é assim? A primeira consequência é essa. A segunda consequência é uma degradação da própria medicina, do próprio serviço médico. Mas pega só a primeira causa. Por que é assim? Por que mercantilizar a medicina faz com que a medicina siga esse caminho de não resolver nem aquilo que ela se propõe a resolver? Deu só duas razões, seriam milhões de razões. Porque você pode imaginar, o dono do hospital quer ganhar. Então ele não está preocupado que a população de Brasília fique mais saudável, ele quer mais doentes. Vamos colocar dessa forma, para todo mundo entender. Se o cara quer vender mais lapiseiras, ele quer mais gente que escreva. Se o dono do hospital de Brasília quer vender mais consulta médica, ele quer mais doentes. Para ele é crise se as pessoas não adoecerem. Então é perverso imaginar que a saúde possa ser admitida na sã consciência de qualquer um, e menos ainda na área de saúde, ou mais ainda, que a saúde possa ser mercadoria, cara. Entendeu? Lapiseira você admite, tudo bem, vai escrever mais, vai calçar mais, vai ver hora, mas mais hospitais e mais capital e saúde como mercadoria é que esse vampiro vai querer mais doentes, ele precisa de pessoas doentes, entendam isso? Não é um negócio qualquer, é um negócio sujo. Para não ser duro, eu posso comparar com o negócio do agrotóxico. Você tem mais agricultura, mais envenenada, entendeu? E há outros negócios que você pode comparar também, mas não é possível você deixar em branca nuvem, deixar fora da discussão, que a medicina, por ser capitalista, ela degrada. E a primeira razão é essa. Uma das razões é essa. Se você dá um medicamento, uma das razões pelas quais a medicina não aumenta a saúde pública na mesma escala da presença médica. Se você dá um medicamento para alguém de 40, 50 anos, para pressão, como eles chamam, esse medicamento vai impactar dois sistemas, vai adoecer dois sistemas a mais. Então ele vai pegar o sistema arteriolar e vai forçar ele a se dilatar, dilatar para diminuir a pressão. É uma forçação química, não é natural. Porque se a artéria está calcificada, você vai forçar um trem que já está duro por natureza a relaxar. Então esse remédio ele vai fazer uma derrubada da pressão artificial, mas tudo bem, ainda bem, tem, porque o cara não morre. Mas ele vai impactar dois sistemas, 3 a mais. Impotência garantida, mas ele não avisa para o paciente. Aí o paciente vai atrás do pílula azul, que dá infarto, que é tóxica, muito tóxica, não é pouco. Aí o cara já está, no remédio está sofrendo, mas já tem um efeito no sistema. Depois tem efeitos, série de efeitos colaterais. E aí, no entanto, o cara continua apresentando sintomas e recebendo mais remédios para os novos sintomas. Entende onde eu quero chegar? Então isso não significa que a saúde pública melhorou só porque o tiozão toma o remédio de pressão, mas na verdade vai tomar um segundo, terceiro, segunda vez, já são 6 remédios de uso continuado para cada idoso brasileiro. E consegue chegar a ser idoso, né? Então, vou dar um exemplo para vocês com a osteoporose. A osteoporose, que é criaram, né, como categoria de doença,
Olha o exemplo para verem do que é que eu estou falando. Os caras descobriram há muitas décadas atrás uma substância, chamam o nome de alendronato de sódio, nome genérico. Olha a história real. Esse livro aqui é interessante porque ele mostra como que os médicos vendem doenças. Os médicos não estão vendendo saúde, estão vendendo doença. Aí ele dá exemplos em série, que eu vou pegar só um, que é a famosa osteoporose. Ele começa dizendo o seguinte: uma grande companhia de medicamentos, a Merck, botou o pé em cima da osteoporose, que, a partir dela, deslanchou uma droga chamada Fosamax, que é o alendronato de sódio, que vive reciclando todo ano, a todo momento. Em 1995, foi o primeiro blockbuster de uma nova geração de drogas de osteoporose. Até hoje o Fosamax é vendido como coisa inócua. O Fosamax é tóxico. Então, como é a história? Mesmo antes dessa droga estar nas ruas, a Merck já estava, detalhe, vê se não parece máfia, daí o nome daquele livro, A Máfia dos Medicamentos. A Merck, anos antes de pôr o remédio na rua, já estava subsidiando a distribuição de máquinas de densidade testada, densidade óssea, densitometria óssea, todo mundo conhece. É um exame invasivo, só para vocês saberem. Máquinas já estavam subsidiando a distribuição de máquinas de densitometria óssea para garantir que as mulheres obteriam o diagnóstico que a Merck, para o qual a droga da Merck ia ser prescrita. Não existia osteoporose como doença até ali, companheiro. Entendeu? Viu? Qual é a cilada? O cara pega uma mulher de 30 anos, mede a densidade óssea e diz que a outra de 60 está mal, porque não tem. Entendeu? É maluco. Não, surgiu por razões comerciais. Não surgiu por razões de que há uma doença nova. Porque você pode chegar aos 50 sem osteoporose. Principalmente se é um grande consumidor de leite, de frutos do mar. Então, ele diz: subsidiaram essas máquinas para que o diagnóstico entrasse no mercado e a droga pudesse ser prescrita. Uma brilhante estratégia que enriqueceu todas as companhias do Fosamax. Um analista observou o seguinte: quanto mais médicos forem capazes de diagnosticar com certeza a osteoporose, mais prescrições de Fosamax serão feitas. Coincidentemente, aí vem, olha, não é só a corporação médica, a OMS também. Então a OMS vai entrar nessa história como tradicionalmente é títere da Big Pharma. Mas ela vai entrar nesse enredo. Coincidentemente, um ano só depois do lançamento do Fosamax, uma nova definição de uma nova doença foi definida por um grupo de estudos da OMS. Entrou a droga, em seguida, não foi que a OMS criou essa definição décadas antes, em seguida ela criou. Esse grupo da OMS, Organização Mundial de Saúde, decidiu que a densidade óssea normal era dos ossos de uma jovem mulher de 30 anos. Uma definição que automaticamente torna os ossos de muitas mulheres de mais idade anormais. Só definir. O colesterol é a mesma coisa, meus amigos. O colesterol é a mesma coisa. É só você definir, por isso ele vive mudando. É só você definir que o colesterol normal é até 230, 240, 50 é normal. Ocorre que esse aqui é o normal. Se você tiver um colesterol baixo, você tem sérios problemas de saúde. Se o seu colesterol é 150, você está ameaçado de várias doenças. Porque eles criaram rótulos de que o colesterol é mau. O colesterol é a molécula, ele é cursor de vários hormônios esteroidais, da vitamina D3 e da bile. Se você tem um baixo colesterol, sua bile é ruim, ponto. Pode ficar uma bile calculogênica. Aí ele continua dizendo, baseado na definição da OMS, aí vem outra cilada do mundo dos remédios, são as fundações, certo? A OMS e o Estado também, sobretudo. Então diz, baseado na definição da OMS, em seguida, grupos foram formados como a Fundação Nacional de Osteoporose, dos Estados Unidos, que passou a declarar na mídia que nós estamos diante de uma doença debilitante, que é uma questão seríssima de saúde pública, uma ameaça para a saúde pública de 44 milhões de americanos. É assim que eles falam. Quando eles querem induzir a mamografia, eles falam primeiro isso, terrorismo branco. Tem livros condenando a mamografia, tem pelo menos 10
É que o médico brasileiro não estuda aquilo que o laboratório não manda ele estudar. E na faculdade a gente é domesticado, nós não somos parentes companheiros, a gente não é submetido na faculdade de medicina à livre discussão de nada. É um depoimento, não é uma denúncia. Nós não ficamos discutindo, por exemplo, aí vem a definição, colesterol é ruim. Não há possibilidade de você dizer por quê, parceiro. Então não se impressionem com essa história aqui, porque entra em cena a chamada fundação. Ela diz que aí ele fala, 44 milhões inclui 10 milhões a mais que eles chamariam de doença osteoporótica. Ou seja, está chegando a ter, mas não tem. E mais 34 milhões estimados que eles teriam uma baixa densidade óssea, uma osteopenia, mas está em risco de osteoporose. Já viu qual é o efeito mercantil, né? Comercial. Aí o cara disse, a mesma forma que tantas outras fundações independentes, palavra independente, né? Esta fundação de osteoporose recebeu suporte financeiro das indústrias farmacêuticas. As revistas médicas recebem suporte financeiro da Big Pharma, não são vestais. Porque o board é a Big Pharma que tem gente no board, na direção. Então eu dizia isso, que uma das razões da medicina não resolver sequer o propósito que ela se propõe, que é a saúde pública, é essa. O outro, que é depender dessa mercantilização. O outro é a alimentação. A alimentação a gente já sabe que é um pilar da saúde, tudo bem, mas muito importante. Porque você pode não estar tão intoxicado, não ter grandes problemas subjetivos, e no que você come todo dia você constrói a doença. Diabetes é de origem alimentar. Não me venham com genética, daria outra discussão. A origem é alimentar, tudo bem. O que ocorre? Para fazer com que a medicina, mais medicina, não signifique muito mais saúde pública. A alimentação é tratada pela medicina e pela nutrição com dogmas. O reino da nutrição e da medicina, quando depende da nutrição, é baseado em dogmas, grandes dogmas. Exemplo, calorias. De que serve contar calorias? Onde que contar calorias define, ou massa magra define que você está bem, porque você está em 3.000 calorias, 3.500, não, está errado. Tem que ver o que você come. Pode ser belas calorias e pode ser 5.000. Então, a nutrição baseada em quantificação de calorias é baseada no dogma fundado pelo Ministério da Agricultura americano, pela pirâmide alimentar, que agora é o prato alimentar, nos dogmas de que 5 porções de vegetais, vegetáveis, como eles chamam, é fundamental. Eu pergunto, por que não 0, por que não 10? Por que não logo ser vegano? Então, se você aborda um nutrólogo, um médico, não entende nutrição, mas vamos ver. Quando ele aprende nutrição, ele vai aprender com a nutrição dominante, hegemônica. Aí esse médico vai dizer assim, se você perguntar, companheiro, você tem aí uma dieta, não coma gordura saturada, evite o açúcar, coma 5 porções de vegetais, de hortaliças, e tem uma série de regras. Evite batatinha frita, não toca no álcool, curiosamente que eles bebem. Então, feita essa, digamos, esse protocolo, aí você, se for um cientista, você vai chegar e perguntar, vem cá, tudo bem, em que é que você se baseou? Nenhuma base a dieta que o Ministério da Agricultura americano propõe, nenhuma base científica, porque a pirâmide é toda invertida, como se você fosse cerealívoro, entendeu? Granívoro, a base é assim. A carne está lá disfarçada, a manteiga disfarçada lá em cima, peixe lá de enxerto. Mas a base é granívoros, vegetais, verduras e cereais. Aí qual é a pergunta que você teria que fazer se a abordagem, em vez de ser dogmática, se a abordagem, em vez de ser dogmática, for científica? Primeiro, essa dieta é amigável para a minha fisiologia? Primeira pergunta óbvia. Qual é a fisiologia humana que vem de determinada origem? Somos caçadores-coletores, uma única espécie. Certo? O leão se assemelha, mas não teve essa capacidade de trabalhar. Então a gente evoluiu trabalhando, fazendo armas, e caçando e coletando. Aonde? Num lugar que tinha fruto o ano inteiro. Tanzânia, por ali. Então, ali surgiu o homem negro que gerou todos nós. Todos somos originários de uma raça negra saudável. E tal. Para quem é racista. Então, naquele momento, a pergunta seria:
qual é a trajetória evolutiva da nossa alimentação, com que é que a nossa alimentação se assemelha à do leão, é outra história, a do carneiro, é outra história, herbívoros. Carneiro comer carne adoece, entendeu? Então, qual é a história alimentar do Homo sapiens sapiens, dos 200 mil anos do nosso genoma? Nenhum nutrólogo quer saber disso. Primeiro tijolo para a alimentação correta. Ver qual é a nossa alimentação que formou esse genoma. Esses dentes, esses intestinos, etc. Perguntar. Mas, enfim, é outra discussão. E a segunda pergunta. Qual é a alimentação que é amigável para a nossa fisiologia? Daí você vai perceber que algumas coisas que são naturalizadas na nossa dieta não são bem-vindas. Elas ofendem. Mas o fato é esse. O alimento, quando vem, você devia se perguntar se ele é amigável para a sua fisiologia, cara. Essa é a questão. Tireoide, intestino. Então, se você comer folha é bom para o intestino? Por que não é? Porque não coincide. Nós não temos nenhuma enzima para quebrar celulose, companheiro. Tem nenhuma enzima. Aí sim, aí o carneiro ganha, o rato ganha, o cobaia ganha. Eles têm enzimas para quebrar celulose. Nós não temos. Então, por que tem que ser? Aí tem que fazer uma discussão científica até para justificar. Eu não disse que eu sou contra nem a favor. Estou dizendo que faça-se uma discussão científica para dizer por que um animal cujo estômago é ácido, é uma fornalha de ácido, de pH, portanto capaz de dissolver proteína. Estamos falando dos humanos. Nós estamos prontos para derreter proteína animal. Eu não faço a pergunta que o nutrólogo tem que fazer. É amigável? E segundo, corresponde à formação dessa estrutura evolutiva? Muitas vezes vai ser não. Alimentos modernos são amigáveis sem terem sido parte da evolução, como o café. O café é amigável. Mas vários que não fizeram parte não são amigáveis. Mas quem dá a resposta não é a evolução, é a fisiologia. Então a nutrição, a dieta tem que ser fisiológica. Não dieta da moda, não dieta calórica, menos calórica, não dieta fisiológica, amiga da sua fisiologia. Aí vocês terão grandes surpresas. Vários alimentinhos que vocês amam, como sementes, não são amigáveis para a nossa fisiologia. A discussão da nutrição tinha que ser científica, não dogmática. Eu não posso dizer 5 porções de verdura e você comer como um ratinho. Tem que questionar. Não é alguém dizer que o açúcar é vilão, quando o açúcar é o fluido que nos circula em todo lado. Nós somos açucarados. O leite materno é açucarado, o sêmen é açucarado. Então, nosso sangue é todo açucarado, você não pode derrubar o açúcar. O corpo entra em estresse, segundos depois. Então, como assim o açúcar é vilão? Então, a discussão é mais complexa. É muito mais complexa, só que eu repito, para continuar no item. A medicina termina não resolvendo grandes problemas de saúde pública, porque ela é baseada em dogmas também, certo? E nesses desvios que eu estou tentando problematizar, que faz com que o médico, por ser um comerciante que quer vender uma mercadoria, ele diz que ela é boa, que ela basta. Como é que basta se a construção da doença não começou no consultório na hora que você entrou? Por que o que vem antes do consultório não interessa ao médico? Usualmente é assim. Essa menina que foi assassinada foi assim. Entrou, quando finalmente achou um médico, aí entrou, dor no abdômen, raio-x de partes moles, só se fosse uma pedra no rim, que não era diagnóstico, e em seguida executou a guria. Dentro do protocolo médico. A não ser que alguém queira florear e dizer que não, foi um acidente. Acidente fosse sua filha. Como é que está esse pedreiro? Uma guria de 16 anos com tudo pela frente, jovem. Então, menos. Engels chama de assassinato social, vocês lembram? Brumadinho para Engels é um assassinato social. Óbvio que eu respeito as opiniões contrárias que partem de outro paradigma de que não nos indignemos, ou porque era o dia deles, ou coisa que valha, ou porque a Vale não podia prever. Na nossa perspectiva, se você quiser analisar a medicina e analisar a saúde como mercadoria, ou você passa por um viés crítico, que medicina não combina com mercadoria, que ato médico não combina com mercadoria, ou você faz a discussão do senso comum, etc., da ordem. O passo seguinte é o seguinte, tem outra consequência, que é o desaparecimento da clínica. Consequência do quê? Nós estamos falando as consequências da medicina virar um grande negócio. Matou a clínica. Isso eu não preciso perder tempo explicando. Vocês entenderam por que a clínica morreu? E a outra é a terapêutica ficar uma coisa assim, ultra tecnificada, em prejuízo do paciente. Que poderia ser ultra, ninguém é contra a tecnologia. Mas se a tecnologia substituísse com proveito a clínica, tudo bem. Mas para o corpo humano não funciona assim. Seria assim, um robô,
um software. Tudo bem, se resolve. O corpo humano é singular, tem uma história pessoal. Do que você foi, do que você comeu, como foi sua gravidez, tudo absurdamente pessoal. Você não pode despersonificar a medicina. Dito isso, o que a terapêutica faz e a medicina diagnóstica? Caso a clínica foi trocada pelo tomógrafo, pelo raio-x, pelo notebook. A clínica foi substituída por uma tecnologia médica, que gera acumulação do capital. Ninguém é inocente nessa história. Mas a medicina também, a terapêutica também, ela foi absurdamente tecnificada, em prejuízo do tratamento. Por que é possível dizer isso? Então, vou dar 2 exemplos. Para dar um exemplo de como a medicina, por transformar a terapêutica em negócio, gera esses absurdos. 2 exemplos na mesma área. A terapêutica, quando alguém tem uma concussão cerebral, cai da bike, é abrir a cabeça, colocar um dreno e dar muito remédio, internar. Então vai ter custo hospitalar e tudo mais. O que é que os médicos já descobriram? Qual é o problema de uma pancada na cabeça? Concussão, não abriu, edema. Então aquele edema, ele vai aparecer, mas ele vai pressionar o encéfalo, o que é terrível. Aí dá dores de cabeça horríveis, vômitos, náusea, e perde a consciência, etc, etc. Então você está produzindo uma lesão neurológica a partir do mero edema que começa na hora que você bateu o coco. Esse é o protocolo que a gente aprende no hospital, certo? Interna, serra, abre, fura, dreno, o cara fica lá à mercê da medicina, high-tech. O que os médicos americanos descobriram? Que se você der 1,5 gramas de progesterona, em minutos ele está curado, porque o edema desaparece. Hospital. Se essa tecnologia existe, se algum hospital faz, lá na ponta de um estado americano, como experimento, e com progesterona errada. Eu estou escrevendo um artigo sobre isso e tem os vídeos no artigo, aqui eu só vou citar. Através dos vídeos abaixo vai se observar uma experiência feita há mais de 15 anos nos Estados Unidos, em unidade hospitalar, onde os médicos utilizaram a progesterona injetável, aí eu estou dizendo, poderia ser oral, em pacientes com grave lesão cerebral e que obtiveram sobrevivência muito maior, afora os casos cientificamente citados, aonde, para várias lesões cerebrais e edema cerebral, a progesterona tem efeito curativo e terapêutico. A experiência desse grupo, da Emory University, é uma experiência isolada, vamos dizer assim, sem verba, se quiser, isolada, circunscrita e que não alcançou os grandes hospitais, nem as emergências mundo afora, muito menos nos Estados Unidos e nem na nossa semicolônia brasileira. O que ocorre? Essa descoberta já existe há muitas décadas, apenas foi alvo de uma experiência por um grupo abnegado de médicos agora há 15 anos, no caso há 18 anos. O resultado está lá no vídeo, vários vídeos, vocês estão orgulhosos, o resultado é chocante. Caras que você dá como desenganado, mas você intervém a tempo, a progesterona absorve o líquido, como faz na segunda fase da menstruação, o ciclo. O estrogênio incha, a progesterona derruba o edema e o inchaço da mulher nessa fase. Então, a progesterona tem um efeito anti-edemaciante. Então, é um conhecimento soterrado. Então, onde nós estamos chegando? Outro exemplo. Que o protocolo terapêutico da medicina oficial que eu faço, esse protocolo terapêutico, ele é viciado, absolutamente seletivo e absolutamente ele submerge aquilo que não dê a taxa necessária de lucro, não sejamos tontos, que se trata de por que é mercadoria, por que é para acumulação de capital. É óbvio que eles vão preferir o que dá patente, progesterona não dá patente, e a que eles usam lá, inclusive, é tóxico, eles usam uma medroxiprogesterona para poder não usar sem patente, entendeu? Usa uma com um radical. Então, a progesterona não dá patente e aquele procedimento cirúrgico dá um lucro, afora a internação hospitalar, cirurgia cerebral, neurologista, especialista, etc. É um grande negócio. Outro exemplo, o nosso protocolo no Brasil para tumor de hipófise, tumor prolactoma, que chama, um determinado tumor da hipófise. Quando você tem um tumor chamado prolactinoma, aí você é obrigado a fazer uma cirurgia. Então, essa cirurgia é muito perigosa, se o sujeito tem idade mais, e ela é feita com protocolo. O que é que eles descobriram? Aí vai. Novamente a progesterona. Citação de um livro. Um excesso de prolactina, que é um hormônio produzido na hipófise, que agora é reconhecido como sequela do uso da pílula anticonceptiva, contraceptiva,
Vocês estão entendendo? A pílula anticonceptiva pode provocar um tumor. Então, o excesso da pílula, estrogênio induz mitose na glândula secretora de prolactina na hipófise. O estrogênio tem esse efeito. Descobriu-se que esse prolactoma bloqueia a síntese de progesterona. Na verdade, a prolactina é antagônico da progesterona. Então, o tumor produz muita prolactina, bloqueia a produção de progesterona. Aí eles entraram com progesterona pura. Não é esse? Então, o que ele diz? Incidentalmente, Korenchevsky, cientista russo, tem muitos avanços na medicina russa. Korenchevsky demonstrou 50 anos atrás que a progesterona causa regressão do tumor induzido por estrogênio na pituitária, na hipófise. Então, aí eu não estou falando de algo que eu achei. Tem milhões de exemplos que podemos estudar com um olhar despido de interesse imediatista, você acha? Então, uma outra razão, então, de que a terapêutica, ao virar comércio, ela seleciona a bad science. Então, ela só seleciona aquilo que certa ciência conveniente para esse projeto ampara. Então, se disser, a ciência ampara uma cranectomia, sim, a ciência ampara. Mas e aquilo que a ciência também ampara e que não entrou no discurso dominante? Aí é que é a questão. E que por causa de não entrar, milhões, milhares morrem ou adoecem ou ficam emprestados. Então essa é a questão. A medicina não pode ser confundida, é um mito confundir a medicina com ciência. Ela não é. Alguém achar que é, daremos uma excelente discussão. A medicina não é ciência. A medicina se apoia em algumas ciências. Só que ela se apoia, no caso da terapêutica, que nós estamos denunciando, no caso da terapêutica, ela se apoia recortando, entendeu? O que convém que dá patente. Então, dá patente usar estrogênio? Sim, por isso que a pílula de estrogênio e não de progesterona, que funcionaria melhor. O etinil estradiol dá patente, a progesterona in natura não, porque molécula natural não dá patente. Então, o recorte é feito se dá propriedade industrial ou não. Começa por aí. Ninguém não pesquisa, não. A indústria que usa as universidades para pesquisa e que tem centro de pesquisa, ela não incentiva a pesquisa que não dê patente. Porque é nazista você só pesquisar o que dá lucro, porque você vicia a ciência, a medicina, a se aproveitar só da ciência ruim. Se tiver ciência no tratamento de trauma cerebral com progesterona, não interessa, não dá patente. Então, cara, isso é cruel. Não sei se alguém vai conseguir se indignar desse tanto. A outra coisa é o modelo biomédico. Então, uma penúltima degeneração da medicina como esfera de acumulação é a distorção do modelo biomédico. Existe sim um modelo biomédico, que é a maneira como o médico olha dentro para o seu corpo. Tem uma citação de Marx que ele diz assim, no Grundrisse, é como se ele estivesse dizendo que o que você vê é também produto de como você olha, entendeu? Ele está dizendo isso. Então, como médico, como o modelo biomédico olha para o seu corpo, muda tudo. Marx diz assim, no pensamento, o objeto aparece, aquilo que você está vendo aparece no pensamento como um processo de síntese, como resultado, e não como ponto de partida. Embora, já que Marx não é pós-moderno, ele tem que acrescentar, embora seja o verdadeiro ponto de partida. Então, o que você está vendo existe. Ao contrário do idealismo filosófico. E esse é o verdadeiro ponto de partida. O ponto de partida para a intuição, para a representação do que você vê. Porém, ele também aparece no pensamento como resultado e como processo de síntese. Então, se você é religioso, não pode abortar, porque é crime. Então você está vendo de uma forma a mesma coisa que eu vou ver e dizer, não é crime. A mulher tem direito ao seu corpo, absolutamente direito ao seu corpo, sempre, em qualquer circunstância. Ela é que vai carregar isso para o resto da vida. Então ela decide. Não tem que explicar a psicóloga, não tem que explicar a ninguém, junta médica para dizer, eu não quero seguir com essa gravidez. Acabou. Mas isso é um olhar nosso, digamos, de uma pessoa mais livre. Mas o olhar do religioso é outro. Ele olha e diz, aí cai no que Marx diz. A síntese, o que aparece no pensamento é um processo de síntese, um resultado, embora o ponto de partida seja real, seja o mesmo para mim e para esse fundamentalista, que se acha dono do corpo da mulher. Seja médico, o Estado, a igreja, o raio que parta. Então, veja só, o modelo biomédico é a forma como o médico olha para o seu corpo. Aí como é que ele olha? E por que que isso molda a indústria médica e a indústria de aparelhos e toda a ciência na qual a medicina se baseia? Ele olha para uma mama como se fosse uma mama. É isso.
Vamos resumir o modelo biomédico. Ele olha para uma próstata, é uma próstata. Caminha, tem alma, vai à feira. Então ele olha só isso. É impressionante, porque eu estou fazendo uma vulgarização, mas é assim, eu juro que é. Porque, como eu já falei uma vez, se você for para um urologista com a próstata engrandecida, ou caindo no cabelo, ele não vai perguntar ele não vai investigar se você tem deficiência de zinco. A deficiência de zinco dá problemas de unha, de queda de cabelo e também de crescimento de próstata. É por causa da fisiologia humana. Se você integrar, você percebe. Se você olha só a próstata, aí você está vendo se está crescido ou não. Qual é o modelo biomédico? Ele vai, frita, envenena e corta. Então ele vê, a próstata é o inimigo dele. Cresceu, é o inimigo. A mama tem um nódulo, inimigo é o nódulo. Então a mulher que importa. Então aqui ele vai fixar o olhar, né, o olhar dele é reducionista, necessariamente reducionista. Tanto que existem as especialidades. Se tiver uma doença com vários aparelhos envolvidos, você vai para 5 médicos. Quem faz a síntese? Nenhum. Inclusive o último não vai saber que o primeiro passou um veneno, o segundo veneno B, veneno C, veneno D, ele só vai cuidar da parte dele. Uma variz, ele vai na cortar, quer fritar, mas ele não vai discutir a fisiologia e a fisiopatologia da doença. Então, nesse sentido, o olhar, atenção, o olhar do médico já é um resultado. Ele não pega você é o ponto de partida, você está na frente dele, você vai influenciar a retina dele, etc. Mas ele já te vê como produto de um modelo biomédico deformado pelo capital. Também não tem sujeito em toda a história, certo? Tem sujeito. Então, a Faculdade de Medicina, que é o último ponto, o aparelho formador é distorcido pela mesma razão. Porque ele está a serviço da indústria farmacêutica e do Estado burguês. O Estado burguês não é neutro. Eu já citei da outra vez. O Estado burguês, o Estado brasileiro, ele é amigo da corporação médica. Entendeu? Então, o Conselho Federal de Medicina é um broxadinho do Estado burguês. É bom entender isso. Não existe assim. O Conselho Médico pensa medicamente. Não. Ele é um apêndice do Estado e ele se incluiu no Estado. Não é que o Estado veio e se apropriou. A medicina evoluiu, a indústria, a Big Pharma, há um lobby, há uma série de pressões, aí há uma corporação médica se reúne e define protocolo para a próstata. Cortar, fritar, envenenar. Entendeu? Químio, rádio, etc. Aí diz que esse é o padrão. O Congresso Médico decidiu, aí o Estado burguês avaliza que o CRM defina essa como a única conduta possível. Se não for assim, é negligência médica. Então, essa definição do protocolo médico da medicina mais lucrativa, não é assim para a TPM, de repente, para a medicina de mais taxa de acumulação do capital é definido pelo CRM e avalizado pelo Estado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou sempre repetir. Se você, no médico, não fizer químio e rádio do seu paciente, você é processado. Ué, então, a medicina virou uma questão de Estado? Sim. De polícia, né? O Estado é polícia. A essência do Estado é um bando de homens armados. A essência do Estado não é convencer você a ser um cidadão, não. Em última instância vem o exército, ou a polícia. Então a essência do Estado é um aparato de repressão. E aí, então, a medicina é parte desse aparato, meu? Se você não der alendronato para a osteoporose, você for por outro caminho, e aí pode ser processado. Então, eu quero concluir dizendo isso. A medicina não ficou virgem nessa trajetória em que ela inicialmente estava a serviço do Estado liberal para prender, encarcerar, punir, diminuir a doença para manter a exploração na fábrica e passou depois a ser um puxadinho do Estado e uma máquina de acumulação do capital que cresce mais que o PIB, muito mais. Então, a medicina, nesses marcos, ela virou um câncer dentro da sociedade capitalista porque é um núcleo de acumulação de dinheiro. Ela não quer, o objetivo não é curar. Pode ser que alguém ache que isso é teoria da conspiração, mas a pergunta é objetiva. A medicina quer mais doentes ou menos doentes? A medicina está criando mais saúde ou menos saúde? Se ela em si é iatrogênica, é que vocês, o leigo, não sabem, que uma mamografia dá câncer. O leigo não sabendo, ele vai fazer porque o doutor mandou. Entendeu? E como isso virou uma questão política, meus amigos. Eu não estou falando só como médico. É uma questão política grave. A medicina é política pura. Então, o fato da medicina ter virado política e polícia, se você não fizer químio e rádio, o seu médico vai preso. Você não pode usar fosfetanolamina, chá de pé roxo, não pode usar melão de São Caetano, nada.
Então, se a medicina virou uma questão de polícia, de política, é muito tolo a gente fazer uma discussão de como a medicina deveria ser desligada do fato de ela estar no capitalismo. É isso? Essa é a ideia. A medicina ela é o capitalismo, ela nem chegou e ficou, ela é criada pelo capitalismo. Essa medicina, como a conhecemos, altamente tecnificada, com aparelho formador reducionista, com raciocínio que olha para você e vê uma mama, vê uma próstata, queda de cabelos é um problema do cabelo. Não é. Não é. É um problema ligado à tireoide. Mas para o carinha é um problema de cabelo, passa um shampoo. Então, essa medicina reducionista, que depois manda você, quando estiver mal por causa do shampoo, para outro especialista, intoxicado, é uma medicina que foi forjada pelo capital, pelo grande capital. E como foi dito, o grande capital é um vampiro, ele quer dinheiro, então seria maluco achar que você coloca o vampiro no banco de sangue e vai dar tudo certo. Então, não. A medicina, o DNA dela, dentro da sociedade capitalista, é uma máquina de produzir lucro. Claro que depois se pode fazer uma discussão por setores, uma série de mediações são necessárias em qualquer discussão médica. Não é tão simples como eu falei. Mas se não começar desse olhar, estou discutindo o que o Marx falou ali, você olha e aí parte da mesma coisa para tentar fazer uma avaliação crítica para mudar. O olhar crítico é que quer mudança, entendeu? Não aceita que você resolve a osteoporose com química, como se a osteoporose fosse a falta do alendronato, que não existe no seu corpo. Só digo de passagem. Faltou alendronato na sua biologia, você tem osteoporose. Não é assim. Não existe alendronato no corpo humano, ele é tóxico. Então não é a falta disso. Então o olhar médico, o modelo biomédico tem que ser implodido. Mas antes, imediatamente, é necessário ver a medicina com outro olhar, que não seja esse olhar de achar que a medicina é neutra. A medicina não é neutra, para terminar, a medicina não é neutra, a medicina é política pura, a medicina é poder. O Foucault arranhou a questão, porque ele nem entra em luta de classe, mas tinha razão. É poder puro, é medicocracia, sim, nos hospitais, e a ciência que a medicina usa é bad science, em geral, né? Em geral. Tem ciência no ato cirúrgico, tem ciência na anestesia, mas a doença crônica, essa que dá mais lucro, ela é baseada em bad science. Assim como a tomografia é bad science. Porque você pode fazer, só para terminar, você pode fazer uma máquina para mostrar a imagem de uma pedra, tudo bem, a pedra não é viva. Mas se você pega esse mesmo raio-x e joga no corpo humano, mudou. Mas por que para a medicina não muda? Porque continua sendo como se fosse uma pedra, tem menor cor para atravessar raio-x. A mama não é. Então, por que na mudança da máquina tem ciência nessa máquina? Sim, para mostrar a imagem. Porque quando ele traz isso para o corpo humano, ele ignora solenemente que isso é um corpo vivo e que a radiação ionizante é lesiva, sempre. Por que ele ignora isso? A gente não vai acreditar que o médico seja tão burro. E se você chegar para um e falar, ele diz, sim, mas aí ele acha um pretexto, que eu não vou problematizar aqui, que daria muita discussão longa. Mas ele percebe. Então, por que ele segue? Porque ele está movido por outros interesses, companheiros. Conflito de interesses, se chama isso. A medicina é montada em conflito de interesse, porque é uma medicina comercial e é um grande negócio. E aí, se discutir sem considerar isso, é bobagem. Só isso. Vamos dar uma pausa.